Alô. Vamos lá, pessoal? Alô. Pessoal. Deixa eu comentar uma coisa aqui com vocês. O tempo está apertado, mas a gente vai conseguir. A gente vai ter agora a palestra do Fábio Lopes e do Daniel Souza a respeito do projeto dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Na sequência, vai acontecer uma mesa redonda com todos os palestrantes da manhã e a mediação do professor Evandro Perotto. Para essa mesa redonda, a gente vai estabelecer aqui um sistema de perguntas, que até eu estava conversando com o Dino, e ele me deu essa ideia e eu achei que vai ser interessante, que é a seguinte: quem tiver interesse em fazer perguntas, mesmo que durante o início da mesa, que o pessoal ainda está fazendo as considerações iniciais, pode mandar essa pergunta pelo Twitter. Formula a pergunta no Twitter. Nesse Twitter vocês colocam hashtag diatipo e a gente vai deixar um computador aqui com o professor Evandro Perotto e ele vai acompanhando esse streaming das perguntas que vão aparecendo, seja aqui do auditório, seja da internet, e ele vai selecionar as perguntas mais providenciais. Ok? Então é isso. Tem um Wi-Fi rolando daqui, que é WLAN FT. Então aí tem essa alternativa de ficar escrevendo papelzinho, que é uma coisa do século passado. Concordam? Então tá certo. Então, pessoal, sem mais delongas, Daniel Souza, Fábio Lopes, salva de palmas. Vão se revezar nesse microfone. Alô, alô. Tá funcionando? Tá ouvindo? Tá saindo? Tá saindo. Primeiro, queria agradecer o convite do Henrique, pessoal aí que está apoiando o evento. Só para vocês entenderem como essa palestra não foi tão simples de montar, ela precisou ser aprovada pelo cliente para a gente poder trazer aqui e mostrar, então tem todo esse cuidado com relação a esse projeto. Além de agradecer, eu queria falar que eu estou muito feliz de estar aqui, porque esse projeto é muito especial, acho que para todo mundo que participou. Muito feliz também porque eu estou dividindo essa palestra com meu camarada Daniel. O Daniel, ele é meu contemporâneo de EGE, foi meu calouro, lógico. Ele trabalha na Tátil e a gente pôde dividir os perrengues desse trabalho juntos lá numa sala que a gente vai falar um pouco sobre isso depois. E, bom, esse cara aqui, só para vocês entenderem a qualidade do trabalho dele, ele trabalhou no desenvolvimento da marca Rio de Janeiro Cidade Candidata, quando ele estava na Soter, não é isso? Depois ele desenvolveu também, com relação a esse tema, a marca Time Brasil, cujo cliente também era o COB. E aí ele falou, pô, não aguento mais o COB, eu vou para a Tátil. Aí chegou na Tátil, foi participar da concorrência e acabou ganhando o projeto. E hoje em dia o cara está lá super pegado, trabalhando na criação da marca dos Jogos Paralímpicos. Então, ele não está aqui por acaso, é um cara que é uma referência, não só na área de identidade visual, mas especificamente com relação a esse tema. Então, ele vai puxar aqui esse início da apresentação, vai fazer uma apresentação da Tati. Então, vou chamar aí Daniel. Problemas técnicos. Primeiro, antes de qualquer coisa, bom dia para todo mundo. Obrigado, Henrique, pelo convite, pela oportunidade de estar aqui, de mostrar para vocês um pouquinho da história desse projeto que a gente até hoje tem um pouco de dificuldade de se dar conta do tamanho da importância dele. Eu vou tentar contar de uma forma rápida para vocês um pouquinho dos bastidores e mostrar um pouco do processo que a gente passou para chegar no resultado que chegou. Beleza. Alô? Um pouquinho alto. Então vamos lá, rapidinho. Vou só fazer uma introdução da Tátil, mostrar um pouquinho A gente é uma consultoria de estratégia, construção e gestão de marcas, que usa o design e o brand para criar relações entre
as pessoas e as marcas. A gente acredita que as marcas que têm futuro hoje em dia são as marcas que, de alguma forma, as pessoas criam algum tipo de relação com elas, que guardam elas de uma forma mais que, além da primeira relação cliente, que é consumidor-marca, tem um outro tipo de relação, um vínculo maior. Acreditamos em ideias que geram o máximo de impacto sensorial com o mínimo de impacto ambiental. A grande máxima da sustentabilidade que permeia todos os trabalhos hoje em dia. E no poder do design como uma ferramenta de transformação do futuro. A gente acha que, principalmente esse case, é um case que ilustra bem isso, é um case que mostra a mobilização, vocês vão ver um pouquinho dessa história, de uma equipe e de uma cidade. Então, um pouquinho da história dos Jogos Olímpicos de 2016. O projeto dos sonhos para qualquer designer, preciso dizer, uma marca que vai ser vista pelo mundo inteiro. Um clube super seleto de 13 designers que tiveram a chance de fazer a marca dos Jogos Olímpicos da Era Moderna. Estar nesse hall é uma grande honra, botar o nome na história. É o projeto dos sonhos antes e depois. Durante, foi pesadelo, durante muitas noites mal dormidas, sonhando com isso, por conta da responsabilidade desse trabalho também. Né? É um peso grande, como esse slide mostra, é a identidade visual mais complexa do planeta. A gente está falando de trocentas inimagináveis formas de aplicação dessa marca. Uma família de marcas, na verdade, a gente fala principalmente da marca dos Jogos Olímpicos, mas você tem toda uma família de marcas e submarcas que são desenvolvidas em paralelo e por trás dela, que vão permear todo o programa dos Jogos ao longo de 6 anos. A gente pensa no evento em si, mas é um programa que dura do final dos Jogos de Londres, que é a próxima edição dos Jogos, ano que vem, até 2018, 2 anos depois do término dos Jogos Olímpicos no Rio. Opa! É a marca não comercial mais reconhecida no mundo. Se você levar os 5 aros olímpicos para qualquer canto do mundo, as pessoas sabem do que você está falando. Desde a Quinta Avenida até o vilarejo do Nepal. Todo mundo sabe o que são os 5 aros olímpicos e sabe qual é o assunto que está endereçado por trás disso. E a nossa marca, como eu já falei, não tinha um target só. Você não está falando de um cliente, você não está falando de uma classe, você está falando de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Então, o que você está comunicando tem que estar de uma forma clara e objetiva para esses 7 bilhões de pessoas, independente de credo, de cultura, independente de qualquer coisa. A sua mensagem tem que chegar clara para todo mundo. E aí um pouquinho da concorrência, desse processo. Alguns números que assustam um pouco quando a gente está no meio desse processo. A gente está falando de 140 agências do Brasil inteiro, e aí é importante frisar que só Brasil era de extrema importância, aliás, para o comitê valorizar o design brasileiro e que o resultado saísse daqui. Dessas 140 agências, 87 apresentam documentação, e aí é uma parte um pouco mais burocrática, né, de nivelação de que tipo de escritório está participando, para você não ter desigualdade em termos de estrutura, em termos de coisas técnicas. Dessas 87 agências que entregam documentação, 24 são entrevistadas, e dessas 24, só 8 chegam a apresentar uma proposta criativa, apresentar de fato uma proposta de marca. Ou seja, é um funil considerável, ainda mais, e vale ressaltar aqui e elogiar o comitê organizador dos Jogos, que foi um processo super transparente. Cada etapa dessa era publicada e comunicada da forma mais clara possível para todo mundo que estivesse envolvido com o processo e participando de alguma forma. Um comitê de seleção super rigoroso, composto por 12 pessoas, 12 membros, e aí pessoas, tanto brasileiros quanto pessoas de fora do Brasil, estrangeiros, especialistas, né, nesse assunto. A gente tem nessa foto a Teodora, que é essa senhorinha de terno cinza embaixo à esquerda. Simplesmente ela é responsável por toda a identidade visual dos Jogos de Atenas em 2004. Tem 2 consultores do Comitê Olímpico Internacional, responsáveis só por look e por eventos que participaram desse comitê de seleção. Enfim, pessoal todo gabaritado para chegar no melhor resultado. Ricardo Leite, dono da Crama, um escritório grande lá no Rio. Enfim, super honesto o processo.
E aí, enfim, depois das entrevistas, depois de passar por todo aquele funil, a gente começa, enfim, o processo criativo dentro do escritório. Uma marca que já nasce cheia de desafios, e a gente fala de 12 especificamente, que foram listados em cima do briefing que a gente recebeu. Eu vou passar rápido aqui, que é, enfim, refletir a cultura local, evitar estereótipos, ser inovadora, estar alinhada com valores olímpicos, inspirar e emocionar diversos públicos, ser dinâmica, ser alegre, refletir o jeito de celebrar do brasileiro, refletir o jeito do carioca de receber e de viver, que é inspirado pela natureza, e ter um entendimento universal, ser atual até 2016 e gerar um alto valor agregado. E eu vou frisar rapidinho aqui o gerar alto valor agregado, porque Jogos Olímpicos, na verdade, são um evento comercial. A gente está falando óbvio, de esporte, de valores humanos e tudo mais, mas a gente está falando de todo um plano comercial gigante que tem por trás. Então, é possível passar credibilidade para as pessoas que vão investir grandes quantias de dinheiro na realização desses jogos. E aí, a pedra fundamental do briefing e do nosso trabalho era a essência dos Jogos Olímpicos no Rio de Janeiro, que foi passada para a gente como assim, a mensagem fundamental dessa marca, de todo esse sistema de identidade visual. Paixão e transformação. Isso guia toda a criação e serviu de guia para todas as 8 agências que desenvolveram marca. E aí começa o processo interno da gente com toda essa bagagem que chegou, que é revelar a alma por trás dessa marca. A gente realiza uma série de dinâmicas e processos criativos dentro do escritório, envolvendo a equipe inteira para descobrir o que tem por trás de paixão e transformação, o que essa essência vai comunicar. Exercícios que ajudam a gente a entender essa essência e o que está velado por trás dessa essência, o que a gente costuma chamar de estruturas latentes, que são aquelas informações que a gente guarda no nosso subconsciente, que estão ali o tempo todo, mas que às vezes passam despercebidas na correria do processo. Isso é um mood board que a gente fez lá para justamente revelar esses significados, essas coisas que estão ali por trás, que a gente está tentando trazer à tona. Então, esse processo ajuda também a guiar nossos caminhos criativos. Uma criação que foi pioneira dentro da Tátil, um processo coletivo, todo mundo trabalhando junto, super inspiradora, que serviu de molde para outros processos dali em diante. Então, com essa essência, através dessa ferramenta de trazer as estruturas, a gente chega nos 4 pilares de comunicação da marca, que vão guiar todas as expressões dessa essência da marca até o final até 2018, como a gente estava falando, que é a estratégia de criação da marca. Então, antes de sair desenvolvendo qualquer tipo de identidade, a gente passa por todo um trabalho de estratégia para chegar nessa ferramenta que a gente usa no processo de desenvolvimento da marca, que a gente chama de Brand Direction. Vocês vão ver, no centro tem a essência da marca, que é a paixão e transformação, e em volta você tem os pilares de comunicação, são 4, né, que vão nortear as expressões. E esses pilares têm essas qualificações que estão na forma mais externa. E qual é a importância dessa ferramenta? Ela vai servir para alinhar tudo que está relacionado à marca, desde o texto que o redator vai escrever, até a embalagem do produto que vai ser licenciado e vai ser colocado na loja para vender. Tudo passa por isso. O vídeo de lançamento, todo o processo criativo, tudo é calcado nessa ferramenta. De alguma forma, esses 4 pilares têm que estar presentes em maior ou menor grau em qualquer expressão relacionada à marca. E aí a gente fala ilustra um pouco do que são esses pilares. Quando a gente fala de diversidade harmônica, a gente fala dessa mistura única do brasileiro, do carioca. Natureza exuberante, dispensa um pouco de comentários. O Rio é um cartão postal por si só, que seduz todo mundo que vai lá, até quem está fora do Rio. A gente tem exemplos do pessoal da equipe que foi para fora e sente saudade dessa vista. Espírito olímpico é a base de tudo que está relacionado à marca dos Jogos. E energia contagiante é a característica do brasileiro, de uma forma geral, que é esse jeito que a gente tem de celebrar tudo. Até quando a gente está por baixo, a gente está rindo e comemorando alguma coisa. E em um dado momento, a gente passou por essa questão, competição versus cooperação. E a gente acreditou que a cooperação era o melhor caminho. Pessoas diferentes, cabeças diferentes, referências diferentes, iam contribuir para a construção de uma marca mais universal, com um entendimento mais claro, com mais valores, com mais coisas. Mais de 100 pessoas trabalhando juntos, os 2 escritórios, Rio à esquerda, São Paulo à direita, fazendo encontros semanais via teleconference para
trocar ideias, esboços, mostrar o desenvolvimento da marca. E nesse processo, mais de 50 marcas desenvolvidas, um processo insano, num prazo relativamente curto, se a gente parar para pensar a complexidade do projeto. Em 3 semanas a gente fez tudo isso, até chegar em uma marca, que foi a síntese desse processo dinâmico, co-criativo e democrático, né? E aí, com essa marca escolhida, entra essa história que a gente estava falando do quarto, que é um tanto quanto indigesto, que é o sigilo total. Parece até coisa de filme de espionagem. A gente tinha uma fechadura, que é essa da foto, que só entra no quarto quem tem a impressão digital registrada. E era uma equipe de, sei lá, 12 pessoas no total, com acesso ao quarto. E o quarto ele começou a ser montado ao longo do processo, né? Então, primeiro tinha a parede toda branca, não tinha nada, 1 ou 2 computadores e 2 pessoas lá meio que já tremendo, assim, trabalhando sozinhas há 14 horas e tal. Vocês não entenderem, esse quarto não tinha janela, não tinha internet, não tinha telefone, não podia entrar com o celular. Porque o grande problema era essa marca vazar. Era uma multa astronômica que os meus bisnetos iam continuar pagando. 700 mil reais, né? Era uma coisa assim. Fora de cogitação, qualquer tipo de vazamento. Então... E acho que um lance difícil é que a gente, imerso nesse projeto, passava 12 horas trabalhando lá nesse projeto, e quando saía para almoçar, tinha que almoçar entre si, porque você não podia conversar o que você estava fazendo, você não podia falar o que você estava fazendo. Então, eram umas pessoas que estavam começando a ter um comportamento estranho dentro da empresa, assim, né, andavam assim, aí fechava a porta, e aí... Cara, perdemos um CD uma vez na sala, a gente ficou louco, vasculhando a mochila dos outros. Enfim, depois, se sobrar tempo, a gente conta essas... Mas foi um momento meio... Não foi o projeto dos sonhos nesse momento, não. Foi o projeto dos pesadelos mesmo. Enfim, depois desse processo todo, depois dessas 50 marcas, a gente chegou num símbolo que foi consenso entre todo mundo, eleito por unanimidade no escritório inteiro. Todo mundo que batia o olho falava, esse é o caminho, vamos apostar nisso. Que foi esse símbolo, não esse, a gente teve um primeiro esboço que depois de muito refinamento chega nessa forma e que a gente acreditou desde o início que tinha poder para brigar. E aí a gente, com o símbolo escolhido, precisava chegar num lettering que representasse, que tivesse altura, que fechasse essa marca, complementasse essa identidade. E aí a gente volta de novo ao processo de estratégia, vamos buscar referências, vamos buscar que formas são essas que vão conviver com esse símbolo e vão completar essa marca, esse era o nosso dilema, esse diagrama exatamente. A gente tinha duas pontas já fechadas e a gente precisava completar ali. Como é que a gente completa isso da melhor forma? E aí a gente entra em toda a parte do trabalho tipográfico da marca. E aí... Ajuda aqui, o filho é teu. Então, bom, aqui nesse ponto a gente vai falar especificamente de algumas decisões com relação a esse desenvolvimento da tipografia e do lettering dos Jogos de Rio 2016. Eu voltei. Bom, em primeiro lugar, algumas características técnicas desse trabalho, né, desse desafio que a gente tinha pela frente. Primeiro, a gente tinha uma expressão composta por um nome próprio que era muito curto. São 3 letras para o nome e 4 letras para o numeral. E a gente tinha como informação o nome era mais importante do que o numeral. Então, era Rio 2016. Bom, era uma construção, graficamente, ela tinha algumas coincidências, ela tinha uma simetria e um espelhamento muito grande, e isso era um dificultador nesse trabalho. Incluindo aí, não só o espelhamento, mas a combinação de algumas letras que elas tinham características muito distintas. Então, você tinha logo do lado de uma letra muito redonda, uma letra muito retilínea, uma letra muito fina com uma letra muito larga, ou então características híbridas. Então, isso já tinha uma dificuldade grande pela natureza técnica da construção da palavra. E a gente entendeu que qualquer solução que tivesse um apelo visual muito excessivo, que fosse muito marcante, ela poderia atrapalhar até o reconhecimento, especialmente porque a gente está falando para povos que não têm familiaridade com língua ocidental, a gente está falando para o mundo inteiro. Então, evitar qualquer tipo de jogada que tornasse esse lettering muito gráfico, muito visual, muito marcante, era um ponto a ser pensado nesse projeto. Bom, como o Daniel mostrou, a gente tinha uma distribuição já pré-definida pelo conjunto dos elementos que constituem a marca. Essa pré-definição ela veio do COB, né? Isso foi uma decisão
passada já na apresentação desse briefing, desse projeto. Ele precisava, então, reforçar esse eixo central de alinhamento, reforçar essa simetria e esse equilíbrio dinâmico que o elemento símbolo que a Tati tinha desenvolvido, que a gente tinha desenvolvido lá, ele já transmitia para a marca, e ainda constituir uma solução linear. A gente não podia fugir muito disso. Então, era um projeto que tinha alguns complicadores técnicos e tinha uma coisa bem cercada para a gente acertar. Outra coisa, a gente tinha que usar o lettering de maneira inteligente para conseguir hierarquizar a marca do jeito que a gente queria. Então, a gente tem um peso que era mais importante para o símbolo, que é o que representa a imagem dos Jogos Rio 2016. Depois, a gente tinha um peso terciário lá para os anéis olímpicos, os aros olímpicos, que é a marca oficial do Comitê Olímpico, que ele oficializa a imagem dos Jogos. E a gente precisava desenvolver um lettering que tivesse um peso intermediário, no caso, apresentando o evento de maneira clara para... Alô? Alô? De maneira clara para 7 bilhões de espectadores para o mundo inteiro. Vocês estão ouvindo direito? Tá. Bom, e aí começam os desafios mais estratégicos com relação a esse projeto. E aí acho que, sobretudo, a primeira questão... Está saindo um pouco estranha a minha voz. Estou sem retorno, Tim Maia. Bom, a gente tinha uma questão para resolver, obrigado, que era essa relação entre o símbolo e a tipografia. E aí, no intuito de estabelecer uma relação que fosse capaz de hierarquizar a marca como a gente queria, a gente se viu diante de duas estratégias principais. Uma, que é a mais tradicional, é você estabelecer uma relação de contraste, que a gente chama de uma tipografia mais neutra. E aí a gente tem dois exemplos de projetos que optaram por esse caminho. A Identidade dos Jogos de Barcelona, 92, e de Atenas também, que fazem essa distinção bem clara entre o que é imagem e o que é tipografia. E essa estratégia ela acaba definindo na marca níveis distintos de personalidade e carga semântica. Então, o símbolo ele carrega diversos aspectos relacionados a esse projeto, e a tipografia ele é mais uma apresentação mais legível do nome desse projeto. Essa seria a primeira estratégia, e que a gente considera, inclusive, que era uma estratégia mais simples e mais fácil de ser desenvolvida. E a segunda estratégia era o que a gente chama de estabelecer uma relação de semelhança e extensão, ou uma tipografia mais temática, para ampliar os conceitos que estão presentes no símbolo também para o lettering. Então, ou seja, era adotar um caminho formal complementar e derivado do símbolo, criando níveis hierárquicos mais próximos e com uma semelhante carga semântica. Bom, de cara a gente já acha isso é muito mais difícil, você conseguir o balanço entre como não desenvolver um lettering que fosse excessivamente marcante, que atrapalhasse essa leitura. Então, a gente falou, bom, vamos experimentar esse caminho ou esse outro. Foi um momento em que a gente realmente teve discussões bem interessantes com relação a essa estratégia que ia ser adotada nesse projeto. A gente está vendo dois exemplos de identidades que vão por esse caminho. Sydney 2000 e Beijing 2008, eles têm letterings que são bastante associados à imagem desenvolvida como símbolo principal do projeto. E aí uma coisa até interessante de ressaltar, vocês conhecem a marca olímpica, que a gente está apresentando aqui, são dois caminhos tipográficos, dois caminhos caligráficos. A marca Rio 2016 ela também vai por esse caminho, mas vocês percebem que é uma linguagem completamente diferente. O recurso de representação da caligrafia, no caso do Rio 2016, ele é um pouco diferente. Então, existem nuances que você também consegue perceber nesses dois caminhos, e eu acho que isso é uma coisa interessante para a gente observar com relação ao resultado final. Então, bom, a gente chegou nessa questão estratégica de em que caminho que a gente vai, que estratégia que a gente vai adotar para desenvolver esse lettering. E aí, bom, foi uma questão que envolveu muito um estilo de trabalho, ou então a adequação ao projeto, o lado mais técnico dessa decisão. E aí, bom, e aí a gente tinha uma informação muito importante que foi passada também para a gente durante o briefing desse trabalho, era de que, assim como foi observado em outras edições dos Jogos Olímpicos, muitas aplicações dessa marca elas poderiam ser feitas apenas com o uso do logotipo, sem o símbolo. Bom, eles chegaram a falar que isso era na casa dos 70%, era uma quantidade muito grande de aplicações que ia ter essa natureza, só o logotipo, sem o símbolo. E isso exigia do logotipo uma grande dose de autonomia e de personalidade, que ele pudesse carregar, quando ele estivesse isolado com os anéis olímpicos, as mesmas características da marca, do símbolo que já tinha sido desenvolvido. Então, dessa maneira, a gente acabou optando por esse caminho mais expressivo,
e formalmente derivado, né, do símbolo criado. Isso não foi muito uma decisão de estilo. A gente não foi porque a gente gostava, porque a gente queria, mas isso era uma questão de adequação do projeto, uma necessidade do projeto que a gente precisava cumprir. Não era uma escolha estilística. Então, bom, a primeira coisa que a gente fez para a gente conseguir desenvolver esse trabalho foi fazer uma análise formal do símbolo, né, e tentar identificar quais eram as características principais para a gente poder desenvolver um lettering a partir disso. Então, a gente entendeu alguns atributos formais desse sinal, extremamente curvilíneo, orgânico, espacial, essa questão da construção de um volume, circunscrito, uma marca que se fecha em si mesma, algumas questões com relação a atitudes de conexão, vibração, fluidez e uma certa inteligência construtiva, os conceitos que estavam na essência da comunicação dessa marca, paixão, transformação, união e cordialidade, e algumas exigências técnicas desse trabalho, que era a legibilidade, adequação e qualidade. Isso são exigências de todos esses projetos. Então, a gente partiu, essa é uma imagem que a gente procura ilustrar um pouco o desenvolvimento desse último caminho, desse caminho que foi finalizado. Então, ele começa com um início absolutamente geométrico, de uma dentre várias experimentações formais que a gente estava fazendo nesse momento. Aí a gente volta para o manuscrito, volta para o desenho, para ter um pouco mais de liberdade formal e para perder um pouco dessa simetria, dessa geometria que estava um pouco exagerada, para a gente evitar aquele espelhamento que a gente estava justamente comentando que devia evitar. Então, fugir um pouco da geometria era interessante. Aí a gente entra no vetor de novo, começa a fazer algumas experiências formais, umas coisas que, obviamente, a gente percebeu que talvez não fosse dar certo, fosse prejudicar a leitura, então você experimenta, mas você volta atrás depois. E aí a gente começa depois a fazer um refinamento mais técnico, experimentando letras abertas ou fechadas. Aí a gente percebeu que, bom, as letras abertas talvez elas não façam tão sentido com relação a esse símbolo que já existe, porque ele não tem partes abertas, ele é todo fechado. Então são decisões assim, de a gente vai alinhando com a imagem. A utilização de contraste ou a ausência de contraste, e a marca, existia contraste na marca, então foram decisões que a gente foi assimilando. Evitar um aspecto mais infantil, mais redondinho, então a gente tentou dar um caráter mais arrojado para o desenho de algumas letras, vai evoluindo nesse sentido. Alguns detalhes de acabamento que a gente vai aprimorando, o fechamento de algumas letras, a conexão de algumas outras, é o processo natural do refinamento de um trabalho, inclusive que não havia muito tempo, né, para ficar com refinamentos e passar semanas e semanas estudando isso, mas a gente foi num nível de intensidade muito grande. E outra coisa que eu acho que vale ressaltar nessa apresentação também, que está ali ilustrado pelas bolinhas de cor, as experiências que a gente estava fazendo com relação à comunicação das cores nesse lettering, como as cores poderiam influenciar também essa percepção desse lettering. Então, primeiro trabalhando com azul mais claro, depois a gente trabalhando com duas cores, um pedaço rio de uma cor, outro pedaço em outra cor, e depois a gente entendendo que precisava baixar um pouco a bola do lettering para ele continuar assumindo aquela posição mais secundária na construção da identidade, a gente optando por um azul mais escuro, um azul mais num tom mais soturno, para justamente fazer esse equilíbrio, esse balanço fino final da construção. E aí só uma apresentação de algumas características, de como a gente conseguiu reforçar algumas características do símbolo na tipografia. Primeiro, a questão das conexões, as letras são quase todas conectadas. Isso era um desafio, porque não é muito tradicional ligaturas em numerais. Então, a gente meio que teve que utilizar da liberdade do manuscrito para conseguir fazer esse tipo de conexão, de refletir essa conexão. A questão do movimento, é uma marca muito fluida. A questão do contraste, refletir do contraste que existe no símbolo na solução do lettering. O acabamento todo arredondado, repetindo isso nas formas que a gente estava construindo no lettering. Então, isso são todas características reforçadas. A questão da conexão ainda reforçada naquela ligatura do 16, que não é muito usual, mas que acabou sendo um diferencial interessante desse trabalho, uma coisa que valorizava ainda mais essa forma toda conectada, que a gente via também no símbolo. Um outro aspecto interessante e que acho que explica um pouco algumas decisões formais com relação a esse acabamento mais arredondado. A gente fala que o acabamento arredondado das letras, as formas sinuosas, essa ausência de pontas e acidentes gráficos, ele dá ao lettering uma feição amigável, amistosa e agradável, como vocês viram até na apresentação do Fábio Haig falando a mesma coisa com relação ao case Boticário. E que esse aspecto manuscrito do logotipo ele também reforça o caráter humano e informal desejado,
que se queria para a marca dos Jogos Olímpicos Rio 2016. Quem conhece o Rio de Janeiro sabe que essa informalidade é bem característica da nossa terra. Bom, outras características técnicas que a gente podia falar sobre esse trabalho. Primeiro era a questão de ser um desenho exclusivo e particular, alguma coisa que o próprio nome Rio 2016 já nos traria de qualquer maneira. Mas a gente entendeu que por questões até comerciais, de proteção da marca, isso era importante, isso é um dos valores desse trabalho. É uma solução exclusiva e particular desenvolvida para esse projeto. Outra coisa é a questão da legibilidade, da clareza. E aí a gente teve alguns cuidados técnicos, assim, na escolha, por exemplo, de trabalhar com uma maiúscula e não com uma minúscula, cuja forma manuscrita ela é muito mais difícil de ser compreendida por quem não é habituado com a grafia ocidental. Outra coisa também que era interessante nesse momento, a marca da cidade candidata ela era toda em caixa baixa. O Rio era em caixa baixa. E aí a gente entendeu até uma questão estratégica de, bom, a candidatura amadureceu e se transformou nesse projeto. Então, acho que, de alguma maneira, isso também precisava estar refletido nessa decisão tipográfica. Então, a gente trabalha com uma caixa alta. Bom, a questão dos numerais old style também para fazer um equilíbrio da distribuição e para não forçar aquele espelhamento que a gente estava querendo evitar. Isso são algumas decisões técnicas. Outra coisa, um rigor formal com relação à construção desse lettering. Ele não é de qualquer maneira, ele respeita algumas características da ferramenta que a gente está querendo simular. Então, angulação, contraste, espessura, contraste, axes estão sempre sendo mantidas para a gente manter o rigor dessa construção. A questão da consistência e da credibilidade também, não era uma letrinha muito fina, tinha uma certa substância, alinhamento. E existia um aspecto interessante, esse lettering ele quase não tem linhas retas, ele só tem linhas retas em 2 pontos específicos, que são como pilares que seguram essa armação fluida. Então, apesar de toda essa fluidez, ela existe 2 estruturas que estão segurando ela, são estruturas simétricas, e que estão estruturando para você não ter uma coisa que fosse informal demais. Então, existe essa preocupação também. Essas são algumas características técnicas. Ali eu estou mostrando ali embaixo aquela questão do espelhamento, por que não usar um O totalmente redondo, por que criar algum tipo de diferenciação. E como a gente está trabalhando com caracteres em old style, é uma tradição, o 0 em old style ele é 100% circular, às vezes até sem contraste. A gente não quis manter isso, mas tentou respeitar características técnicas da tipografia nesse projeto também. E aí o nosso papel, muitas vezes, com relação a algumas questões com o cliente, alguns aportes do cliente, era estar ali para assegurar justamente a qualidade técnica desse trabalho, para a gente estar sempre negociando em prol da qualidade, que isso era, realmente, a gente não podia abrir mão disso. Outros detalhes também, a questão da proporção do lettering, da gente repetir no lettering a mesma proporção que existia com relação às formas no símbolo, reproduzir isso no símbolo, para causar esse espelhamento visual com relação a isso. Existia ainda um espelhamento com relação aos anéis olímpicos. Os anéis olímpicos, a distribuição dos aros, ela forma uma espécie de um W, e essa distribuição ela se repete no lettering. E aí é uma coisa interessante que a gente entendeu que não só a gente precisava se comunicar com o símbolo, mas a gente não devia ignorar a presença dos anéis olímpicos, inclusive porque eles se pareciam muito com relação a esse acabamento formal completamente arredondado, completamente circular. Então, a gente conseguiu ainda criar um elemento que ele não só hierarquizava da maneira que a gente queria, mas ele ainda conseguia integrar esses 3 elementos de maneira bem interessante. Bom, é isso. Falei da questão das equivalências, das curvas muito próximas com relação ao desenho que a gente já tinha para trabalhar, proporções, e manter esse equilíbrio dinâmico. A gente tinha uma imagem que a gente acabou optando por não colocar, em que a gente sobrepunha 2 vezes o lettering, e ele cria uma espécie de uma ida e vinda com relação a essa fluidez que ele existia, para a gente conseguir manter essa mesma dinâmica e esse mesmo equilíbrio nesse eixo vertical que a gente tinha para trabalhar e que a marca reforçava. Aí tem algumas decisões posteriores. E aí o que acontece? Obviamente esse lettering desenvolvido era um lettering para marca específico, só que a gente tem várias peças de comunicação que estão relacionadas a essa marca, então a gente precisa de uma fonte de apoio que ajude na comunicação e, enfim, no meio desse processo a gente fez uma pesquisa grande, chegou a 6 fontes, que a gente acreditava que todas as 6 funcionavam muito bem para comunicar a essência da marca, que combinavam bem com tudo que a gente estava propondo.
e acabou optando no final, junto com o cliente, obviamente, pela utilização da família da Tesis, do Lucas Negruti, de uma fonte relativamente antiga, de 94, mas que tem uma família bem extensa, bastante consistente, tem a neutralidade na medida certa para comunicar o que a gente quer, tem as formas boas, mas ainda assim deixa a importância, de uma certa forma, maior para a parte visual da marca, para a parte gráfica, enfim. A fonte suporta bem todo o peso da marca e tudo que a gente estava querendo comunicar. E aí, enfim... Nesse primeiro momento também, esse projeto é de longo prazo, né? Então, nesse primeiro momento também era a apresentação da identidade dos jogos. E aí essa tipografia posterior era uma tipografia de apoio mesmo, era só voltada para manuais, não era para esse desenvolvimento mais técnico, cuja missão era apresentar a identidade. Então, essa foi parte também dessa decisão, né? Vocês entenderem um pouquinho, essa primeira identidade que está sendo comunicada da marca é para fortalecer a marca, vai passar por uma série de mudanças, é um processo a longo prazo, que nem eu estava falando, de 6 anos. Então, nesse primeiro momento que a ideia é fortalecer a marca, fazer a marca ficar presente na cabeça das pessoas, o peso maior na comunicação é da marca. A marca vem como carro-chefe e todos os elementos que vêm com ela são elementos de apoio. Por isso, da escolha de uma fonte neutra, que não entre em conflito de peso com a marca. Enfim, com todo esse resultado, depois de todo esse processo que a gente passou, a gente chegou nessa construção completa dessa marca, que reflete basicamente o que a gente queria, que é uma marca humana, acima de tudo, que reflete o jeito humano do carioca, reflete a característica principal da cidade, que é essa predisposição que a gente tem de receber, de abraçar as pessoas que chegam de fora, de receber os jogos. Era isso que a gente queria passar. Então tem essa característica humana acima de tudo, mas não é um humano desleixado, descontraído em excesso. Tem uma construção, tem um rigor formal de pensamento por trás, que acho que está refletido tanto na complexidade, entre aspas, do símbolo, quanto nessa estruturação que a gente fez para toda a parte do lettering. Tem um aspecto que é bem nítido, que é o gestual, desculpa, gente. Tem o gestual, tem a coisa fluida, tem um aspecto amigável, mas consegue perceber por trás que existe uma estrutura, existe uma construção, existe um racional que embasa isso e que dá a credibilidade e o peso que essa marca precisa ter. A marca tridimensional, primeira na história dos jogos, reflete, a gente até brinca quando a gente fala, é uma marca escultura para uma cidade escultura, reflete as formas da cidade, a gente tem o outline dela diretamente relacionado com vários pontos da cidade, feita para experimentar, uma coisa que nunca tinha sido feita antes, uma marca que você pode interagir diretamente, fisicamente, você manipula ela, você interage literalmente com ela, tocando, experimentando novos ângulos, com centenas de aplicações possíveis. E aí algumas que a gente planejou na época da concorrência, desde mobiliário de intervenções urbanas, como uma escultura dessa na beira da lagoa, até na porta dos estádios, em que as pessoas pudessem participar, interagir, entrar, brincar. Ela tem esse aspecto lúdico mesmo. E aí algumas coisinhas, tipo, alguns produtos que a gente, enfim, previu, né, como licenciamento, camiseta, pingente, canecas, enfim. A marca em si, por si só, né, no dia do lançamento, uma marca que foi super bem aceita por todo mundo que esteve com ela, no mundo inteiro. Perfeito. O prefeito, a direita e o presidente do Comitê Olímpico, Carlos Arthur Nussmann. E aí a repercussão dessa marca na mídia, que assim, mais um espelho de como ela foi bem aceita, aumento nos seguidores do Twitter, visualizações do vídeo, page view na página da Tátil, e aí entra na parte da mídia especializada, os maiores elogios na mídia exterior, falando super bem da marca. Acho que um dos principais elogios que a gente recebeu foi do próprio presidente do Comitê Olímpico Internacional no dia do lançamento, falando que foi uma das esculturas mais bonitas que ele já teve a oportunidade de ver. Enfim. Também houveram críticas.
que a gente achou interessante de ler, que a gente ficou estudando esse projeto. Isso também foi muito positivo, essa resposta, você receber não só os elogios, mas ler as críticas, principalmente as sérias, né, e não aquelas trollagens típicas, mas de justamente entender assim, realmente a gente percebeu isso, a visão é interessante, tal, complementar. Isso também foi muito, muito interessante, né, do ponto de vista acho que do aprendizado de toda a equipe com relação a esse projeto. Né? É muito bom o feedback de quem não está envolvido com o projeto, para a gente saber qual é a repercussão que isso tem. O Fábio falou muito bem na palestra dele, na apresentação dele. A gente tem um dia a dia direto com o cliente e determinadas decisões são tomadas e as pessoas que veem o resultado final não têm muita noção de todo o processo que é passado até chegar nesse resultado. Felizmente, a gente chega num resultado que foi muito feliz, foi muito bem recebido. E mesmo essas críticas que o Fábio falou agora, que são sempre positivas, crítica é sempre para crescer, para construir, são sempre bem-vindas. Mais um, acabou. É isso, gente. Obrigado. Ninguém levantou a mão ainda, por quê? Vou mandar tudo por Twitter. Agora. Perguntas. Tem na internet. Se não perguntar aqui, vai lá, hein? Tem pergunta aí, não? Cadê daqui? O Gabriel Lovato, ele está perguntando se foram criadas versões diferentes para tamanhos menores. Em relação ao quê? A lettering, a marca? Ao conjunto. Tudo, não. A gente faz na época de desenvolvimento da marca, quer dizer, logo depois da aprovação da marca, a gente faz todo o processo de desenvolvimento de manual. E aí a gente já prevê reduções, aplicações nas mais diferentes escalas e tipos de impressão, para justo tentar antever esse tipo de coisa. Meu nome é Camila. Eu queria saber como é que no processo de criação, assim, antes da marca ser aprovada e tudo, assim, quando vocês tiveram a ideia de participar da concorrência, porque aparentemente toda a equipe da Tati participou das criações iniciais. Eu queria saber como que vocês fizeram, assim, comercialmente mesmo, dentro da empresa, para parar de atender os outros clientes, como é que isso aconteceu, para as pessoas, todo mundo se dedicar só à criação dessa marca que podia não ser a aprovada, assim. Camila, né? Camila, na verdade a empresa não para. Todas as outras contas, todos os outros clientes continuam, as demandas são grandes e a gente tem que dar conta de tudo isso. O que a gente fez foi uma mobilização muito grande por um propósito muito grande. A gente está falando de um ideal, de uma marca que tem uma carga muito positiva, mexe com valores muito positivos e que acabam envolvendo as pessoas. Eu te conto por experiência própria da equipe, as pessoas ficavam fazendo hora extra só para poder desenvolver a marca, sem nenhum tipo de benefício, sem nada, porque queriam. E foi em cima disso, dessa vontade de desenvolver, de envolver toda a equipe, foi um envolvimento espontâneo. A gente falou sobre da possibilidade de participar da concorrência pelo edital que foi divulgado, e quando a gente passou, todo mundo se envolveu naturalmente. Eu quero fazer, quero participar. Então trabalhava normalmente, e quando tinha uma brecha no horário, ou no horário de almoço, come um pouco mais rápido para voltar um pouco mais cedo, fica com uma hora extra, faz um serão para poder desenvolver, para poder apresentar uma ideia. E assim, dessa mobilização que a gente mostrou, é que saiu o resultado. Daniel, tem 3 perguntas aqui. Tem uma pergunta do Ricardo Esteves, de Vitória. O Ricardo pergunta para ele por que ele não está aqui primeiro. A gente pode. Isso é uma pergunta. O Ricardo pergunta o seguinte: o lettering simula um traço caligráfico com uma grande variação em termos de eixo. Isso foi uma escolha estratégica no sentido semântico? Depois tem o Christian e o Rafael, para fechar. Uma grande variação de eixo. Peraí, desculpa. Again. Não, where is it? Espera só um pouquinho, que sumiu a pergunta aqui. Aqui. O lettering simula um traço caligráfico com uma grande variação em termos de eixo. Isso foi uma escolha estratégica no sentido semântico? Ela não tem uma variação de eixo, ela tem uma rotação do movimento. O eixo se mantém constante.
Ok. Né? Tem uma tela que a gente mostra até o eixo sempre. Se vocês quiserem deixar até a imagem para o pessoal aqui. Vou passar para o Christian, depois o Rafael. Vocês reforçaram bastante a tridimensionalidade da marca no símbolo, e as diversas aplicações. Eu queria saber em relação ao lettering, se teve essa questão também de pensar o lettering ser tridimensional, porque dá para ver que ele é chapado, apesar de ter também um contraste de forma, mas basicamente ele é chapado, né? Se vocês chegaram a levantar essa questão, se pensa nisso, de aplicar tridimensional também. Teve um estudante lá na Inglaterra, né, que fez um projeto de um carro inspirado, estudante de design de produto, fez um carro inspirado na identidade, e ele fez umas aplicações, né, do lettering, como se fosse estrudado. Assim. Nesse primeiro momento, a preocupação era muito fazer uma solução que conseguisse atender a determinadas características técnicas desse trabalho. E aí, talvez para fugir para uma tridimensionalidade, a gente talvez estivesse explorando demais aspectos formais que iam complicar essa construção. Então, a gente chegou a experimentar, por exemplo, nesse processo, uma construção mais literal desse lettering a partir de pedaços da forma do símbolo. Até comentado em algumas apresentações que o próprio símbolo ele dá para você perceber um R, um I e tal, e esse foi um caminho experimentado. E, obviamente, a gente percebeu que isso era excessivo, isso era visual demais para uma característica que a gente não queria estabelecer no lettering de maneira tão, não vou chamar de arrojada, mas de maneira tão excessiva. Então, diversas experiências foram sendo feitas, como a gente também fez experiências com letterings mais formais, mais neutros, mais tradicionais, e esse foi, eu acho que o que atendeu melhor a todas as necessidades, tanto de um extremo quanto do outro, conseguindo representar um bocado dessa essência formal do símbolo, mas sem extrapolar as questões mais técnicas desse trabalho. Então, experiências houveram. Por que a gente assumiu esse caminho foi muito por conta disso. Assim, foi muito por conta de tentar acertar esse ponto de equilíbrio em que ela fosse funcionar em todas essas circunstâncias. Rafael. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, gostaria de parabenizar vocês aí e a equipe por extensão, por ter encarado o desafio e ter tido o rigor necessário para fazer um projeto desse porte. Vocês falaram muito da construção da marca e mencionaram, acho que mais por final, esse negócio da tipografia de apoio, a escolha da teses como uma fonte que tem flexibilidade suficiente para atender as expectativas e as aplicações aí. Eu queria saber se em algum momento do projeto vocês vão contemplar isso com mais cuidado, talvez, de criar uma tipografia exclusiva para o projeto, para a identidade, ou se a intenção é utilizar teses mesmo e deixar isso, talvez, mais em segundo plano, de uma maneira mais funcional. Rafael, como eu estava te falando, cara, a gente está falando de um primeiro momento de lançamento. Eu não sei te precisar agora se mais para frente vai ter uma reinvestida num caráter mais tipográfico de desenvolvimento de uma família própria, Rio 2016. A gente até levantou essa bola durante o processo de escolha de uma possibilidade de mais para frente desenvolver, mas a princípio não é um plano. Pode ser que isso venha acontecer mais para frente com o próprio desenvolvimento da identidade visual da marca, mas eu não sei te dizer agora se isso é de fato uma coisa que vai acontecer. Acho que uma decisão mais para frente com o próprio comitê envolvido para saber se vai rolar. Queria pedir uma salva de palmas para o Daniel, para o Fábio. Muito obrigado. Eu aproveito que eles já estão aqui e eu convido o Fábio Hag, o Fred e o professor Bruno Perotto para compor a mesa. Alô. Tá. Bom. Agora tá. Já podemos começar, Henrique? Já? Tranquilo? Bom. Bom dia a todos, né? Agradecer
a presença de todo mundo, agradecer o convite do Henrique. É uma satisfação muito grande estar aqui no evento e elogiar o que vocês, as informações, e elogiar as palestras, o que vocês trouxeram de informação. E elogiar o trabalho de vocês como designers também. Bom, como isso é uma mesa redonda, o tempo está um pouco apertado, as mensagens vão chegando aqui, eu vou dar uma olhadinha o que é, tem algumas coisas que estão chegando somente comentários mesmo. Né? Há uns 20 anos atrás, quando participei de alguns encontros de design, no começo da década de 90, e parecia uma coisa surreal, né? Certos assuntos que eram discutidos, né? E a realidade que a gente tem do design mundial, e, especificamente, essa diminuição do espaço que a gente tinha para ocupar, que não era preenchido, ou que a gente ficava olhando muito o que faziam lá fora, isso foi preenchido. E, então, nesses 20 anos, isso se acentuou vertiginosamente. O design brasileiro, hoje em dia, é alguma coisa, eu acho, exemplar do que está acontecendo. Vocês são exemplo disso, vocês conhecem muita gente, e todos nós conhecemos muita gente que está fazendo muita coisa por aí e muita coisa boa, né? Bom, especificamente aqui agora, né, do que aconteceu, do que a gente viu, eu pontuei algumas observações para a gente colocar aqui, né? Nós vimos 3 palestras. Eu fiquei com a percepção, né, vamos dizer, entre aspas, de que no primeiro caso a gente tinha o designer tem um grau de liberdade muito grande para trabalhar as questões de identidade, né? Até vou colocar depois umas questões específicas. No caso do Hag, já apareceu um pouco mais de contingenciamento desse espaço e muito maior vinculação e diálogo com outras questões, com outras restrições de projeto, com questões que não estão propriamente ligadas ao âmbito da criação. No caso do Rio 2016, né, do projeto, até a história da salinha, né, do quarto branco lá, né, você tinha condicionantes de projeto muito mais, digamos assim, coercitivos ou muito mais delimitadores das coisas. Quer dizer, você quase que tem um grid para você montar o projeto e, ainda assim, você tem que andar no meio dessas restrições, navegar, produzir design dentro desse espaço, né? Bom, então, agora já partindo para... Vou colocar um tema para vocês para discussão, né? Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, estou mais antigão aqui, né? Conversando com um colega, um designer, ele me falou uma coisa. Na época não tinha bem esse sentido, mas parece que, com o passar dos anos, isso se figurou como verdade, né? Ou como uma tendência. Ele me falou o seguinte: olha, acho que designer mesmo devia trabalhar só mesmo com questões de identidade visual. Ele achava que design não devia fazer outras coisas, mas só trabalhar identidade visual. Na época a gente discutiu, trocamos umas ideias, divergências, falei, mas o que é isso? E ele estava mais pensando numa restrição, e eu pensando, mas como? O design está em expansão, quer dizer, você está tendo abrindo portas para outros lugares, e como isso pode acontecer? No final das contas, eu acho que, passados esses anos, eu percebo que tanto eu quanto ele estávamos errados, né? Eu acho que nós estávamos observando coisas diferentes, e eu vejo como a impressão que eu tenho que fazer design hoje em dia, qualquer que seja a sua forma, e não restritivamente identidade visual, fazer design é expressar a identidade. Fazer design é
digamos, expressar um conceito, um espírito, um sentimento, um projeto, uma ideia, uma personalidade, um grupo, um movimento, mas é expressão de identidade. Tanto eu quanto ele estávamos errados, porque estavam pensando aspectos diferentes, coisas diferentes, usando palavras diferentes. Nesse sentido, aí eu queria propor como um tema aí para todos os três, né, cada um pudesse falar um pouco, falar de identidade visual, falar, por exemplo, até tipografia, a área de vocês mais especificamente, que nem exame grafotécnico. Hoje em dia, uma empresa, a maneira como alguém assina, escreve alguma coisa, expressa a sua identidade. A tipografia de uma empresa, todas as coisas. Hoje em dia, isso é a expressão, respira-se design, respira-se identidade. Fazer design é fazer identidade? É um questionamento para vocês. E como cada um vê essa questão da identidade em todas essas, digamos, essas etapas, o projeto, o conceber, tanto os mais livres quanto os mais restritos, né? Bom, não sei, vamos passar a palavra para alguém inicialmente. Pode ser você, por favor. Então, Antunes. Eu acho que... Alô, estão me ouvindo? Não. Alô? Bom, eu acho que no meu caso é um pouco diferente do deles e eu só posso falar por mim. Eu tenho a sorte de que os clientes já me procuram buscando um trabalho mais autoral e com isso eu consigo ter uma voz mais forte minha, porque eles já esperam isso. Então eu acho que nesse sentido, acho que sim, acho que o designer tem essa função, né? No meu caso, funciona desse jeito. Eu consigo dar um tom mais meu, mais autoral para as peças. E nos casos deles, eles têm mais limitações que às vezes também ajudam, né? No meu caso, ser mais livre às vezes é ruim também, porque quando tu tem limitações, tu já tem diretrizes mais fortes que às vezes eu não tenho em projetos que são mais livres. Não sei, é um ponto de partida, eu acho. Me permite fazer uma observação, queria que você complementasse. A skateboarding, ela é a cara do cliente ou o cliente é a cara do teu trabalho? Você tem esse nível de diálogo, porque muitas vezes o designer ele quase que entra num processo e ele ajuda a que o próprio cliente se veja, ajuda na autoidentificação, autorreferenciação de identidade. Nesse caso da revista, esse processo, você tem esse espaço? Nesse processo eu tenho liberdade total, assim, eles não dão nenhuma forma de... não tem nenhuma restrição, eu tenho a liberdade total para trabalhar, eles praticamente não dão nenhuma opinião, nem veem a revista até vem só muito por cima. Então, eu acho que sim, acho que nesse caso eu contribuo para a imagem e eles já esperam que eu trabalhe nesse sentido, que eu reforce o que o público espera, que é essa diversidade, essa mistura que essa publicação tem. Alô? Eu acho que determinados projetos... Está saindo som? Tá? Determinados projetos você tem, como o caso dos projetos do Shiba, mais... Agora está saindo. Mais liberdade para se expressar. Em algumas situações, obviamente, você está expressando ali muito mais as vontades e as comunicações, a comunicação de um cliente, né, que está comissionando aquele projeto. Mas mesmo nesses projetos, você tem uma voz, você tem uma participação nessa expressão. E isso é um dos momentos mais difíceis e também mais interessantes também desse trabalho, que é você tá sempre tentando alinhar as suas expectativas com as expectativas do cliente. Isso nem sempre é fácil, isso às vezes é tortuoso, assim, tem cliente que é mais participativo, tem cliente que é menos participativo, tem uns que são mais resistentes, ou então que vêm com uma visão pré-concebida de alguma coisa e condicionam demais, talvez, o teu trabalho, até às vezes querendo fazer um pouco por você.
é um xadrez sempre muito difícil, mas acho que expressão, ali está todo mundo tendo a sua cota bastante elevada. E acho que nesse caso específico assim, desse projeto Rio 2016, o Daniel pode falar isso até com mais propriedade, mas a expressão da Tati, eu diria assim, eu acho que ficou muito por conta também do processo de trabalho, que é uma coisa que eles vêm buscando apresentar hoje em dia, assim, desse processo co-criativo, desse processo colaborativo. Isso também é um tipo de expressão, também está expressando o processo de desenvolvimento e não só a questão da autoria, do traço, do resultado formal. E aí é sempre importante da gente ver, acho que o comentário do Hag também, às vezes as pessoas estão analisando só o resultado final ali, aquela casquinha. E às vezes existe expressão para trás, para frente, depois disso, existe a imagem que é construída dentro da empresa, fora da empresa, de todo o projeto, a comunicação que está sendo feita. Esse alinhamento é muito interessante, então acho que o Daniel pode até falar mais disso, assim, dessa questão, mas isso foi uma coisa expressa também pela Tati nesse projeto. Então, alô? Vou apelar aqui para o antigo. Eu acho que tem um pouco disso que o Fábio estava comentando, do processo ser a sua expressão. Eu acho que a partir do momento que o cliente te procura, ele já busca uma expressão sua, já é construída, uma identidade da empresa, do designer, enfim, de quem vai trabalhar junto, que vai complementar a identidade dele. Então, assim, é uma soma de identidades. Alô? Saiu. Eu acho que é uma soma de identidades, na verdade. É a sua identidade enquanto designer, enquanto criador, auxiliando o cliente a desenvolver a identidade dele. E dessa soma nasce uma identidade nova que vai expressar a essência e os valores que o cliente está querendo transmitir. Isso que o Fábio falou é bem verdade. Assim, a gente se coloca na Tati hoje em dia como uma empresa que traz um processo novo, essa ideia de gestão, de posicionamento da marca, não é a identidade por si só, é o processo que conta também na construção dessa identidade. E os desdobramentos dessa identidade pós-criação dela. Então, é um processo como um todo que vira uma assinatura, que vira a sua identidade. E aí tem essa concordância, essa soma de identidades para uma construção maior. Alô? 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 Ok. Bom, acho que o pessoal já falou bastante coisa. E o que eu gostei é que o Fred comentou, o cliente que busca algo mais autoral já sabe onde vai encontrar, né? Então já vai com uma certa expectativa. E o fato do cliente procurar já o que ele busca tem tudo a ver com o processo. Por exemplo, no caso da Nokia, que é uma coisa super corporativa, onde o nosso trabalho é exatamente se render como artistas a um briefing, a uma série de limitações estratégicas, onde a gente realmente não tem muito espaço para se expressar. Mas exatamente para esse tipo de cliente, para esse tipo de projeto, faz muito sentido. Então, eu acho que realmente cada cliente procura determinado profissional mais autoral, esperando determinadas coisas, ou... Bom, continuando com você, eu fiz uma observação durante sua palestra. Você foi um pouco reticente quando você disse o seguinte: não, algumas pessoas acham que com cor e tipografia você constrói uma identidade. Você falou, tem, mas aí ficou uma lacunazinha. Eu queria que você comentasse um pouco mais, assim. Claro. Sim, não, nem tanto, talvez. É que eu até não sei dizer exatamente quem, se eu comentasse alguém eu poderia estar errado, mas que falaram já que, às vezes, só com uma tipografia corporativa bem feita e consistente se cria uma marca, juntamente com cores. Eu acho que a tipografia ela tem toda essa importância, só que ela é uma etapa, uma engrenagem dentro de um sistema complexo. Eu não daria a ela esse papel sozinho no desempenho de uma criação de marca, embora ela seja um dos três principais. A gente tem logotipo, símbolo,
cores e a tipografia. E a tipografia ela tem algumas vantagens que ela permeia a identidade, né? Desde um texto de uma carta, pode ser preto e branco, pode ser que não tenha o logotipo, mas naquela carta está expressada a tipografia da empresa. Então, ele é um elemento que muitas vezes unifica toda a identidade. E eu gosto de comentar o case da Vivo, que foi feito pela Wolf Olins. Os elementos de marca da Vivo, eles são cambiantes, né? O símbolo deles muda de cor, pula, corre, né? O logotipo também troca de cor, mas a tipografia, toda a tipografia de títulos da Vivo é a fonte Oficina Serif Bold. Até o estilo eles são específicos, não é o regular, é o bold. E isso criou uma associação, criou uma construção de marca muito interessante. Então, eu acho que ele tem esse papel, mas eu não poderia dizer, como alguns dizem, que com cor e tipografia se faz uma marca e pronto. Eu acho que não pode ignorar todo esse trabalho da Tátil, por exemplo, de símbolo e de todo aquele raciocínio, né? Eu acho que a gente entra como parceiro, assim, com o nosso know-how do que a gente entende, a gente colabora para um processo muito maior, junto com vários outros profissionais adjacentes. Só por curiosidade, quem falou isso foi o Eric Spiekerman, que é type designer. Então, está um pouco explicado porque eu imaginei, mas eu fiquei na dúvida. Se eu falar de Spiekerman de novo, daqui a pouco ele fica puto comigo. Falou da Vivo também, que também é um projeto dele, inclusive. Né? Verdade, a oficina. Eu li recentemente um artigo no Fórum Alpha, que é um site de discussão latino-americano, e tinha justamente um profissional falando que antes da tipografia, antes da cor, existe o nome. E que isso muitas vezes é negligenciado assim, nesse processo. E o nome é o elemento mais mnemônico de qualquer marca, antes da fonte, antes da cor, do símbolo de qualquer coisa. Então, talvez até uma baixa bola design, né? Para você perceber que... Ou então vai estudar isso também, porque isso também faz parte do projeto. E é um dos elementos mais fortes e mais poderosos que vem antes. Então, um bom nome... Talvez ele consiga fazer com que só uma fonte, só a cor, segure as pontas. Né? Então, acho que existem casos e casos. O nome não é tão diferencial assim. Talvez aí você precise de um elemento visual, então, outra característica de projeto. Aproveitando um pouquinho o que você tinha dos seus comentários e até colocando isso para vocês, você também, com essa infinidade de fontes, até um artigo recentemente que eu li, com essa infinidade de fontes que tem aí disponíveis, parece que está ficando cada vez mais difícil você conseguir um trabalho tipográfico, uma identidade através da tipografia que não se pareça com alguma outra coisa. As diferenciações, para a gente, que é designer, parecem óbvias, parecem evidentes, mas o público em geral, eu gostaria de saber a opinião de vocês três, no caso, de vocês quatro, né? 3 trabalhos diferentes, sobre essa dificuldade da originalidade, da personalidade ou da identidade em face a essa indiferenciação que a gente tem. Os desenhos, a estrutura, não é muito variado, porém, a questão da indiferenciação está se tornando uma dificuldade, no caso de vocês que estão trabalhando muito a questão da identidade, personalidade. Mas eu acho que isso se aplica a várias outras formas de design também. No design de moda, a gente pode perguntar será que já não pensaram todos os estilos de camiseta, de camisa, o design das cadeiras, da mesa, né? Assim como a sociedade vai evoluindo como cultura e com uma série de referências, o desenvolvimento realmente da humanidade, a gente vai... o design de fontes, ele sempre vai acompanhar essa evolução. Tanto que na história a gente consegue perceber um link entre a evolução das artes, da arquitetura, da moda, até do design automobilístico, traçar um paralelo com o design da tipografia. Então, a gente nunca vai chegar num momento que a gente estagnou e que todas as soluções já foram pensadas, exatamente porque a vida ela está continuando e está se transformando, né? E a tipografia se espelha todo esse desenvolvimento. Eu acho que vale lembrar também que, nesse caso, seria bom dividir em 2 categorias, fontes de texto e fontes de display.
Em fontes de texto isso é muito mais complicado, com certeza, mas em fontes de display as possibilidades são eternas. Dá para ir para milhares de caminhos e dá para achar inúmeras soluções que ainda não foram achadas. Eu estou pensando aqui, além da parte tipográfica, né, que você está falando da indiferenciação entre fontes, eu penso mais na coisa da identidade das marcas que aparecem. Eu acho que, como o Fábio falou antes, é um conjunto de coisas que expressa a identidade de uma marca, que expressa o posicionamento dela e que vai dar a cara dela no mercado que é super saturado de marcas hoje em dia. Eu lembro na época que eu estava fazendo, nem essa marca, a marca da candidatura da cidade do Rio para receber os jogos, e a gente ficava num dilema assim, de formas que eram muito geométricas e que podiam se assemelhar a uma outra marca já existente e que, enfim, passa um pouco por essa discussão que a gente está falando da tipografia, de não ter uma diferenciação. As ferramentas estão espalhadas pelo mundo, as pessoas podem ter raciocínios diferentes, mas que chegam no mesmo objetivo, e você encontrar um resultado, se não idêntico, muito semelhante ao seu no México, na China, na Índia, em vários pedaços do mundo que você não tem controle do que está sendo desenvolvido, que às vezes você não tem notícia do que está sendo desenvolvido. Então, assim, o conjunto que vai expressar isso, a forma como a tipografia ou a marca, tudo se posiciona, o discurso que tem por trás dela, o que ela está transmitindo, os valores, a essência dela, é que vão determinar essa diferenciação ou não, assim, de uma forma mais marcante ou não. Então, acho que esse conjunto de expressões talvez ajude as marcas a se diferenciarem mais, enfim, nessa realidade. Vou só comentar aqui uma mensagem que mandaram. Um comentário, Ana Bereana. Anita Ribeiro. Precisa de um punhado de humildade para ser designer corporativo. Admiro. Admiro designers com voz, apesar das limitações do cliente. Liberdade total, cai no risco de impor a voz do designer ao cliente. Até que ponto isso... Até que ponto essa identidade que está sendo expressa, ela é a do escritório, é a do designer e não a do cliente? É difícil dissociar, apesar do cliente procurar o escritório já por alguma identificação, por alguma característica, alguma vinculação com as propostas, né? E, bom, por enquanto, esse... Eu acho que é basicamente o que a gente conversou até, que eu falei na minha palestra, né? O designer, ele está, antes de mais nada, a serviço do cliente. E claro que existem, por exemplo, clientes como o do Fred, que já chegam para ele com essa expectativa de buscar um trabalho autoral dele. Mas, em última instância, mesmo sendo trabalho autoral, ele está servindo o cliente que veio buscar exatamente isso, né? Uma questão que foi colocada aqui vem no caso do RAG, né? No desenvolvimento da fonte para Nokia, foi usada uma fonte de base ou a criação é do zero? Não, a criação sempre é do zero. Sempre é totalmente do zero. A não ser, no caso, uma modificação de fontes, como aconteceu no Boticário, que aí é uma fonte que já é nossa, que a propriedade intelectual é nossa, e por uma decisão de trabalho mesmo, em alguns casos vale a pena modificar uma fonte existente e deixar ela mais exclusiva, adequada ao briefing, e em outros casos é melhor criar uma do zero. No caso da Nokia foi criada do zero. Bom, para não parecer que que a gente está voltando às perguntas que eram para ser específicas às palestras, né? E trabalhar mais um pouco algo que pudesse ser discutido por todos. Opa, era aqui, ó. Achado. Peraí, minhas anotações aqui. No caso de todos esses projetos que vocês apresentaram, né,
Que tipos de pesquisas foram feitas, né, em relação a... Algumas a gente sabe são as normais de projeto durante o processo, mas pesquisas específicas com usuários, pesquisas específicas com o público, o leitor. Houve algum tipo de avaliação? Isso foi apresentado? Teve um preview? Como que foi esse... Ou isso foi simplesmente apresentado e somos aí, estamos aí, é desse jeito, né? Comentar um pouquinho sobre a questão, não só em relação a esses projetos, se vocês quiserem, estendam para outros projetos, a questão dessas minúcias, aquilo que a gente apresenta, que a gente acha que é significativo, nós vemos, se o público compreende isso também. Isso veio pelo caso da história do Boticário, quer dizer, tem algumas minúcias, o público se percebe como isso é identificado. Bom, especificamente no caso do Boticário, que são duas perguntas, né? Uma, se foi feito pesquisas com os usuários, os clientes, consumidores, durante o processo, e a outra, se eles percebem alguma diferença. No caso genérico de qualquer tipografia, dificilmente o usuário final vai perceber o que está diferente numa letra, por que uma está mais elegante, por que uma está mais séria, mais informal. Ele não sabe dizer o que está diferente, mas ele sente a diferença. Ele sente que uma tipografia é mais quente, outra é mais brincalhona, num nível assim quase inconsciente. Assim, é uma questão de feeling e ele não consegue, logicamente, racionalizar por que isso, mas ele sente isso. Quanto a pesquisas com os clientes, tanto da Nokia quanto do Boticário, a gente não conduziu nenhuma pesquisa com o usuário final. Também não vimos a necessidade disso. Assim, porque a tipografia é complicado, porque como os usuários finais eles não têm esse know-how e, no final das contas, eles não sabem dizer o que está de diferente, eles simplesmente sentem essa diferença. Quando a gente leva para eles isso, eu não sei se a gente ia ter insights muito reveladores, né? Mas é engraçado, eu vou mencionar um outro trabalho que a gente tem, que é o da Ubuntu. Ubuntu é um sistema operacional open source, onde os nossos clientes existe uma comunidade de desenvolvedores que são mais de 5.000 pessoas, 5.000 usuários que testam, usam as nossas fontes e qualquer problema que eles encontram, eles têm um blog onde eles podem reportar o problema, o bug, e a gente recebe coisas assim bem que não fazem sentido. Por exemplo, teve um cara que pegou a letra M e aí ele espelhou o M e ele viu que as duas diagonais não estavam exatamente idênticas. Que como tipógrafos, como type designer, a gente sabe que elas não podem ser idênticas. Só que o usuário final, ele viu ali, girou e achou que era um bug e mandou para nós. Só que, na realidade, faz sentido aquilo. Então, eu não sei, como a gente trabalha só com design tipográfico, se teria uma forma da gente pegar esse insight dos clientes, o valor que teria isso, assim. Talvez tenha, a gente não descobriu, mas hoje a gente trabalha assim. Eu acho que no caso da Vista, no primeiro momento, quando a gente assumiu o projeto gráfico e teve a mudança radical do artista plástico para o nosso projeto, teve uma resposta, foi um choque muito grande para muita gente, assim. Com o tempo, eles se adaptaram, que é o que acontece, por exemplo, quando se muda o projeto gráfico de um jornal. Muita gente tem um choque inicial e, com o tempo, o leitor vai se adaptando. Isso é uma coisa que já é prevista, que já é esperada. Mas hoje em dia... Coisa, né? Se muda qualquer coisa. Exatamente, é uma coisa que já é esperada. O leitor está acostumado com uma estrutura, quando tem essa quebra, ele com certeza nota e tem uma reação bastante forte. Eu acho que nesse projeto que a gente apresentou, até pela própria natureza do projeto, a gente não tinha muito como fazer esse teste de... Custava 700 mil no bolso de cada um fazer o teste. Mãe, o que você achou? Era uma grana. Mas o que a gente tinha eram etapas intermediárias de aprovação com o próprio cliente, de saber se o que a gente estava desenvolvendo, estava projetado ali, era exatamente ou estava alinhado com as expectativas deles de mensagem, de valores e tudo isso. E a partir desses testes intermediários e, obviamente,
defendendo o que a gente acreditava sobre aspectos técnicos e sobre aspectos formais que eram necessários, tentando chegar no meio termo dessa própria aprovação, a gente vai adequando ao resultado final. A gente tinha um microcosmo muito pequeno para trabalhar algumas questões técnicas. Isso era até um comentário que eu queria fazer sobre aquela relação do quarto branco, assim, de como isso foi um dificultador do projeto. Você não poder chegar para aquele teu amigo que é um parceiro de trabalho, o que você está achando disso? Porque às vezes você está com um trabalho na tua cara, assim, na testa, você não consegue ver algumas coisas, você tem que se afastar. E a gente tinha 6, 7 pessoas que podiam estar dentro daquela sala fazendo esses comentários. E, bom, isso foi uma dificuldade muito grande para esse trabalho e que a gente entende que, bom, apesar disso, a gente conseguiu sobreviver de maneira bastante positiva, assim, a isso. E aí foi uma coisa que acho que até surpreendeu todo mundo, assim, foi a recepção positiva de alguma coisa que tinha uma natureza muito coletiva, assim. Esses projetos e a gente tinha vindo de um projeto da Copa, que tinha tido uma recepção aterrorizante. Como é que você trabalhar com algum produto que ele, na verdade, as pessoas se sentem proprietárias dele, né? Você está falando de uma marca que é brasileira, que é carioca, então todo mundo é cliente. E a gente, no entanto, estava trabalhando ali num pequeno espectro só do cliente, de opiniões. Então isso foi muito difícil. A gente acha que, no final das contas, foi bastante positivo, assim, essa recepção, especialmente pela ausência dessa possibilidade de troca, de intercâmbio e de contato direto com consumidores finais desse projeto, né? Isso foi... Uma vez conversando na época, era gestor da marca do Branco do Brasil, ele comentou uma coisa que o grande objetivo de toda a marca é ela se tornar tão reconhecida, tão forte, que você não é mais dono dela. E o grande problema de uma grande marca é não ser mais dono dela. Ele disse que essa ambiguidade era um grande problema, né? Bom, alguma coisa que passou aqui nos comentários de vocês, e isso fecha com uma questão que veio aqui, né? Foi uma pergunta como o pessoal da MAG trabalha estando todo mundo separado. Aí eu vou estender esse comentário, né? Como o processo de trabalho, todo mundo separado, trabalhar sozinho, sem pessoas, restrições processuais, tipo, como é trabalhar isso, cada um a seu modo, né? Claro. No caso do Type Design, ele eu acho que ele tem uma natureza diferente do design de identidade ou mesmo do design gráfico. Eu já trabalhei em agência de publicidade, trabalhei em estúdio de design, e o Type Design é algo muito mais calmo. Assim, é quase que solitário, digamos assim. No caso da Dalton, a gente tem a sede em Londres, onde fica a maioria do pessoal. No Brasil tem eu e mais os dois, mas também nós temos um cara na Áustria e tem outros nos Estados Unidos que também trabalham online. E a única dificuldade que eu vejo disso é perder um pouquinho o contato para falar de futebol com o teu colega de trabalho, porque quando tu vai falar com ele de Skype, você não vai ficar batendo papo. Mas como o Type Design é algo muito mais calmo, assim, a gente tem tempo, tem prazos, é uma disciplina assim bem quase zen. Eu acho que trabalhar à distância é algo que se conseguem resultados bem-sucedidos. Que eu acho que com design gráfico ou de marca já poderia ser bem complicado, exatamente pela coletividade que a Tátil, no seu processo, mostra que é fundamental para alcançar determinado resultado. No caso da Dalton, a gente, especificamente de Nokia, por exemplo, todos os designers estão abertos para mandar os seus RAFs iniciais. A partir dali a gente vai filtrando, depois vai afunilando em 2, 3 pessoas, até ficar com uma pessoa. Mas são processos assim bem graduais, são quase que a gente não tem essa... Apesar de a gente chegar em resultados coletivos, são meio que a soma de várias individualidades, ao invés de um mix, como no caso da Tátil, por exemplo. Bom, foram citados. Esse processo que a gente envolveu a equipe inteira, 100 pessoas, Rio e São Paulo, foi único, realmente, assim, foi um marco na história da empresa, que realmente mudou
jeito de a gente ver o processo de trabalho. A gente até coloca na apresentação a questão de cooperação versus competição, que é de fato uma marca. Foi cogitado criar pequenos núcleos dentro desse grupo de 100 pessoas que apresentassem propostas separadas para tentar chegar numa melhor. E a gente entendeu que, em um dado momento, isso não valia a pena. Essa diversidade, essa coletividade, ela contribui para uma construção. Como o Fábio falou, é um processo completamente diferente. A gente está mexendo com uma série de coisas que realmente envolvem muitas pessoas de áreas diferentes, desde o pessoal que é redator, que é estrategista, até o arte finalista faz parte desse processo. E é muito engraçado falar especificamente desse projeto, que a gente viveu os dois momentos extremos, onde a gente tinha 100 pessoas trabalhando juntos e o momento do quarto branco, que a gente tinha 2 pessoas no início. E aí a gente vê nitidamente a diferença do processo de troca de um universo, de um repertório muito mais amplo, para uma coisa muito mais focada, muito mais fechada, onde suas decisões ficam restritas mesmo. Como o Fábio estava falando, você sai de um universo muito grande para uma fatia muito pequena. Cabem a você e a você escolher, e a gente fica meio sem parâmetro em dados momentos para saber se aquilo está funcionando ou não está. E aí, nesses testes intermediários, é que a gente vai tendo uma espécie de termômetro para saber se o que a gente está encaminhando está valendo. Trabalhar coletivo é muito bom, trabalhar sozinho às vezes é bom também, uma questão de foco, uma questão de você ter metas e de saber ali, tem que entregar, tem que um prazo a cumprir, uma coisa mais objetiva. Então, assim, tem seus prós e seus contras de grupo e de solitário. E aí, é da natureza do projeto saber se adequa a um coletivo ou uma individualidade. A equipe de 100 pessoas trabalhou junto e hoje em dia a gente trabalha em projetos menores, enfim, com equipes menores também, mas sempre tentando mesclar um pouco de cada área do escritório para poder ter essa diversidade de um ponto de vista e de experiências e de repertórios. Bom, e trabalhar sozinho, então? Eu ia dizer, a única coisa que eu sinto falta é o que o Fábio comentou, ter alguém para discutir, que é o que eu tinha na minha sociedade anterior, alguém para ver se o caminho que a gente optou realmente, porque às vezes tu está muito dentro do processo, tu não consegue ter a visão de fora, uma visão mais abrangente da tua peça, do que está desenvolvendo. Isso é o que eu sinto mais falta em trabalhar sozinho, assim. Mas às vezes eu consigo mandar isso para pessoas que são amigas e que eu respeito a opinião e tenho um feedback por e-mail, por MSN, por Skype, por que seja, que supre um pouco dessa necessidade, assim. E ao mesmo tempo, na revista, a gente tem uma equipe que cada um trabalha em uma cidade. Hoje eu não moro nem mais no Brasil e trabalho remotamente de um outro lugar, então a gente consegue suprir isso com Skype e e-mail. Então hoje eu acho que a gente consegue formar grupos, até em outros trabalhos eu trabalho assim, para projetos que ninguém trabalha junto, mas ninguém no mesmo ambiente. Só posso falar? Eu sou freelancer, né? Eu não trabalho na Tátil. E eu também trabalho sozinho, sofro e tal. Eu fico meio esquizofrênico. No MSN, cadê? Não tem ninguém aqui para conversar nesse momento. E aí me falaram, não, esse projeto tal, agora você tem que trabalhar aqui na Tátil. Eu falei, pô, beleza, vou ter aquele contato. Aí me jogaram numa sala branca, tinha esse camarada aqui. Eu falei, porra, mas aí eu ficava em casa morrendo lá sozinho. Então tem essas nuances assim que o trabalho de equipe é interessante, é difícil às vezes administrar pessoal, é uma das coisas mais difíceis também. Mas eu acho que aí um comentário que o Daniel fez também do envolvimento pessoal que as pessoas tinham nesse trabalho específico. Então tá todo mundo ali tirando de dentro mesmo, então trabalhando com um envolvimento que era diferente. Então nesse momento acho que deu para aguentar, né, essa situação. Posso só colocar uma questão petulante aqui da minha parte? Mas o comentário que eu cheguei a fazer com o Shiba, da gente se analisar assim, um pouco da comunicação institucional histórica assim, ao longo das décadas, década de 60, 70, 80, acho que a mensagem era ser neutro, né? Todas as empresas queriam transmitir uma espécie de uma neutralidade e tal. Aí a gente vem para a década de 90, 2000, e era ser moderno, era falar de uma tecnologia que estava transformando todos os processos de trabalho. E agora parece que a comunicação é ser informal, ser amigável, né? Todo mundo é informal e amigável. A gente ainda consegue ver diversidades
nessa comunicação, acho que graças ao talento dos designers, de conseguir tirar leite de pedra. Mas todo mundo chega para você, um cliente, eu quero ser informal, eu quero ser simples. Às vezes a empresa tem um faturamento de 2 bilhões e quer demonstrar informalidade, simplicidade e tal. Que caminho que vocês acham qual é o próximo passo disso? Como sobreviver nesse cenário em que as coisas vêm juntas? Acho que eu vou lançar aqui uma pergunta para a equipe aqui. O que vem por aí? 2020, claro, todo mundo vai querer ser o quê? Claro. Futurologia. Eu acho que, até como você comentou, cada vez mais a marca ela deixa de ser da empresa. E eu acho que desde sempre, né? Desde sempre a marca quem faz são os usuários, né? É o que eles pensam de você. E cada vez mais com a internet, com essas mídias sociais, não adianta, a galera não está mais comprando essa comunicação que vem de cima para baixo. Então não adianta mais, como você falou, nos anos 80, os caras queriam ser neutros, aquela coisa corporate, né? O cara quer ser grandão, quer mostrar que é grandão. Hoje ele quer estar próximo, só que fazer isso através da publicidade, mesmo através da identidade, eu acho que cada vez menos isso está impactando e cada vez mais vai valer as atitudes da empresa na prática. Assim, as atitudes não em questão de comunicação, mas de ações realmente que são feitas, que repercutem de verdade nas pessoas, que geram elas a imagem daquela marca. Eu acho que cada vez mais ela está saindo do controle da empresa isso aí e tornando cada vez mais verdadeira essa relação, não mais de cima para baixo e cada vez mais exatamente o contrário. Bom, como a gente está chegando no final, eu vou fazer um comentário, depois pedir uma palavra a cada um. Perguntaram qual era a participação da vodka no processo criativo. Alguém mandou uma mensagenzinha, depois você responde. Bom, aí eu queria pedir, cada um, o nosso tempo realmente se esgotou, em uma palavra, o que é preciso para o designer hoje? O design de tipos ou o design que trabalha com identidade? Tipo assim, uma palavra, o que é importante? Dinâmica. Eu diria que é repertório. Repertório. Eu acho que é propósito. Eu acho que é saúde. Bom, gente, assim a gente termina a nossa mesa. Muito obrigado, até à tarde. Oi, pessoal. Pessoal, muitíssimo obrigado, Evandro, também pela mediação. Infelizmente, a gente está mesmo com o tempo curto e a gente tem uma questão aqui que é a seguinte, não tem local assim aqui do lado para a gente almoçar. A faculdade está toda